Olá, sejam todos muito bem-vindos aqui no nosso canal da Grafologia Método Radaic para mais um programa GrafoCast. Muito obrigada pela sua audiência, por você estar aqui com a gente. E hoje a gente vai falar sobre um tema super legal. Eu sei que você se interessa como conhecer melhor as pessoas, ajudá-las através aí da escrita, que essa é a nossa linha de comunicação. E eu quero muito que você vá conhecendo os meus alunos, que hoje são profissionais, que atuam com a grafologia em diversas áreas. Hoje vocês vão conhecer uma profissional daqui incrível e ela usa a grafologia nas terapias, onde ela faz toda a integração dos conhecimentos que ela tem e alia esse conhecimento adicional para promover grandes resultados aí para os pacientes dela, para que ela consiga colocar cada vez mais vantagens para essas pessoas que vêm procurá-la. Eu não vou ficar falando muito aqui não, porque eu quero que ela conte aqui para gente um pouquinho, para você também que possa conhecê-la. Então seja bem-vindo, pega aí, ó, tua pipoca. Hoje é um domingão aí que eu sei que você está curtindo, mas fica com a gente porque você vai se encantar em conhecer essa pessoa. Quem está aqui com a gente é a Stefan. Olá. Esté, seja bem-vinda. Muito obrigada por você estar aqui com a gente, ter vindo até o nosso estúdio aqui, né? Vindo de outra cidade, né? Acordou super cedo para estar aqui. Nossa, muito obrigada pela sua presença. E é um prazer mais uma vez bater esse papo. Você sabe que a gente gosta de falar, tal, né? Então eu vou deixar você se apresentar aí para a turma. Antes de mais nada, eu quero agradecer o super convite. Ale, é com grande alegria e muita honra que eu estou aqui hoje. E eu quero contar que essa é a minha oportunidade de avisar para o pessoal a importância de você na minha vida. Eu vou contar daqui a pouco o movimento que ecoa, né? Por eu ser terapeuta, todo o bem que me fazem, ele não para em mim, ele continua. Então, hoje eu estou vendo essa oportunidade de te agradecer Ai, profundamente. obrigada, eu agradeço muito. A gente se conheceu, né, Esté, de uma maneira muito incrível, como eu sempre falo. Eu lembro, assim, de cada um de vocês, assim, na minha memória tem aquele primeiro momento, sabe? Uhum. Eu sou a pessoa que coleciona esses momentos na mente e fala assim, nossa, eu lembro de cada pessoa naquele dia. E eu lembro muito bem o dia que a gente se falou a primeira vez, o dia que você me chamou. Se eu olhar meu WhatsApp, eu tenho, Eu tenho inclusive. também. Eu fui ver isso. Porque é muito gostoso. Você foi ver? Fui ver para ver a data. Olha! Uhum. Então conta. Conta como que foi que você me achou. Bom, antes eu vou contar quem eu sou. Porque Isso tem uma correlação. Olha, gente, a gente é assim, né? A mulherada fala pelos cotovelos, aí depois a gente fica assim, ah, meu Deus, calma, vamos voltar ao assunto. Então, isso aí, manda Eu ver, me Steph. chamo Stefan Blanco. Eu sou psicoterapeuta integrativa. Então, eu utilizo de ferramentas, né, para ajudar as pessoas a se conhecer, a saber os pontos fortes, os pontos fracos, até dimensionar o olhar perante as dificuldades. E há um tempo atrás eu decidi entrar, né, para esse ramo de conversar com as pessoas de forma a ajudá-las. E eu senti dificuldade, tudo que é da área da cabeça, é muito difícil você conseguir pontuar. Em busca de uma ferramenta que me desse mais segurança profissional, eu acabei chegando até a grafologia. Mas a grafologia ela tem uma história lá na minha infância que daqui a pouco a gente chega lá. Show. Né? E na pandemia, a pandemia ela trouxe essa globalização. Né? Eu realizei um sonho de 20 anos. Já estava no meu coração instalado. Mas, devido às situações da vida, eu não tinha conseguido ainda a oportunidade de fazer o curso. Em setembro de 2020, eu estava fazendo uma pesquisa, encontrei algumas escolas, alguns profissionais, entrei em contato com todo mundo. Mas o dia que eu mandei mensagem para você e ouvi a tua voz, o jeito que você fala, eu me apaixonei. Eu me senti super acolhida. Você estava conversando comigo como se fosse a minha melhor amiga. E isso me tocou. Meu plano de vida já estava todo traçado, eu mudei tudo
falei, não, eu quero esta. Esta vai ser a minha professora. E esse é um marco na minha vida, de uma realização de mais de 20 anos de um sonho. Né? Foi a primeira ferramenta que eu pensei na minha vida, assim, em estudar. Mas não foi a primeira que eu busquei devido às coisas da vida. Então, em setembro de 2020, a gente conversou. Você já me encaixou naquela semana na primeira turma. E foi incrível, né? Porque a hora que eu entrei em contato com essa ferramenta, eu sabia que era tudo aquilo que eu queria, né? Que eu buscava e muito mais. Né? Eu me vi com um pouco de facilidade, porque era algo que já estava um pouco dentro de mim. O interesse, ele estava muito instalado. Então, foquei e adorei. E eu tô aqui olhando para você, eu tô entrando na história, né? Eu tô entrando porque você contando, né, o teu lado, né? E eu lembro aonde eu estava quando você me chamou no WhatsApp, né? Eu lembro que eu tava, toda vez que tem, os cursos sempre tem no instituto, mas sempre que eu termino uma turma e começo outra, eu fico pensando, quem será que vai vir? Sabe quando você tem uma festa na sua casa? Sim. Você fala assim, quem será que vai vir, né? E eu lembro que eu estava assim, preocupada, quem é que vai estar com a gente, quem são essas pessoas? E eu sempre peço para que Deus me ajude a encontrar as pessoas certas, as pessoas que querem ajudar as outras de coração. Porque isso para mim é um valor muito importante, né? E você começou falando que você queria, você Sim. foi buscar, e o seu objetivo é ajudar as pessoas, né? Exatamente. Então, naquele momento que você me chamou no WhatsApp, inclusive eu estava dirigindo. Aí eu parei o carro, aí eu falei assim, ai, tem uma pessoa, tipo, ai, alguém chegou. Aí eu encostei o carro, olhei sua foto, eu sempre olho a foto de quem é, né, que vai falar comigo, ai, deixa eu ver quem é. Aí eu vi sua fotinha assim, toda bonita, né, falei, ai, que cabelo lindo, eu pensei, né, que legal, né. Porque é engraçado, as pessoas me conhecem, mas eu não conheço vocês, né, na hora que a gente não tem essa relação. Aí eu, ai, que linda. Eu falei, que cabelo lindo. Nossa, que moça bonita, né? Aí eu peguei, vi a sua mensagem e falei assim, ai, vou falar com ela, né? Eu sempre pergunto, posso falar? Né? Aí eu gravei. Ai, ó, vai ter, tal, que foi aí que a gente começou nossos primeiros contatos. E eu lembro que você falou pra mim, olha, eu não sei se eu vou conseguir participar, porque eu tô inscrita em umas outras coisas. Acho que era um outro curso, alguma coisa que você ia fazer. Aí eu falei, bom, respirei fundo e falei, Deus sabe cada coisa, se tiver que ser, ela vai vir, né? Mas eu fiquei assim, ó, ai, tomara que dê certo, sabe? Porque quando a gente se afeiçoa, tem gente que se afeiçoa de cara, né? Algumas pessoas nem tanto, mas tem gente que se afeiçoa. E aí foi aí que chegou a Stefan, né? Na minha vida também. E eu só tenho a agradecer, porque a gente é uma história linda para ser contada, né? Letícia, você tem na minha vida um marco que você não faz ideia, minha querida. E é sobre isso. Hoje eu tô tendo a oportunidade de tentar contar um pedacinho, porque você não faz ideia. Quero saber. Bom, vamos começar do começo, então. Tá. O começo é sempre quando a gente é criança, né? Então conta um pouquinho para nós, para as pessoas que estão aqui nos assistindo, como que é a Stefan quando ela era criança, o que ela gostava. Conta um pouquinho para nós. Bom, na minha infância, eu queria ser ou astronauta ou cientista. Nossa, pouco sonhadora, né? Eu fui uma criança mais quietinha, que pensava muito. E conforme eu fui crescendo, eu sempre tive uma relação com rabisco, desenho, muito assim, não é só gostar, é uma necessidade. E minha mãe, eu acho que foi ela que implantou a sementinha da grafo em mim. Porque ela falava de traços, da letra, só que tinha uma situação delicada que acontecia, que a minha letra sempre foi muito feia. A ponto de professores falarem, viu, você é uma excelente aluna, participativa, mas eu não consigo ler suas provas. Assim. Sério? Opa. E aí minha mãe, chegava para ela isso. E eu acho que foi por isso que ela foi estimulando, não, vamos melhorar um pouquinho e tal. Então, a minha infância foi isso, cheia de rabiscos e letras não tanto, né? Conforme eu fui crescendo na adolescência, eu descobri que tinha nome o estudo do traço. E que não era só traço, aquilo poderia falar sobre o interior da pessoa. Imagine isso em 2000, mais ou menos, não tinha muita informação. Mas então eu sabia que tinha nome. E às vezes, quando tinha uma entrevista na televisão, minha mãe me chamava para ver. Então, quer dizer, ela plantou a sementinha e deixou ali. Ela não entendia muito, mas aconteceu. Meu interesse sempre foi muito grande por grafologia, só que era muito distante da minha realidade.
porque morava no interior, não tinha tantas condições de conseguir chegar, era tudo muito ao vivo. Você tinha que viajar para muito longe, não era tão fácil. É verdade. Guardei no meu coração ali aquela vontade e sempre rabiscando. Eu sou a pessoa mais rabisquenta da face da Terra. Eu não consigo assistir uma aula sem estar rabiscando. Quem senta do meu lado vai vendo que vai saindo umas coisas. E assim, eu já ganhei dinheiro com rabisco. Olha. Porque eu vendia meus desenhos, fazia camisetas, desenhando, rabiscando e vendia. Tipo, a primeira letra do seu nome e mais um monte de rabisco em volta. Que lindo! E é coisa assim, muito minha. Mas eu sabia que tinha alguma coisa ali. Livros e cadernos de rabiscos infindáveis, assim. Pausa nessa cena, né? Uhum. Aí comecei a estudar várias formações que, assim, me ajudaram, mas não era exatamente o que eu queria, mas era o que eu podia, né? Me formei em nutrição, me formei em contabilidade. Atuei 13 anos na contabilidade. 9 anos na área do corporativo. E corporativo tem uma coisa muito material, né? São documentos, tem que provar. Eu sempre gostei, eu gosto dessa coisa mais material. Mas o que acontecia nessa contabilidade, nessa empresa? A cada ida para buscar um Xerox, eu parava e ia conversando com as pessoas. A cada volta que eu precisava dar na empresa, as pessoas iam... Eu não conseguia sair só daqui e ali e voltar. Não, eu ia parando. Ao ponto de eu começar a ser requisitada para tomar café. Tipo, as pessoas falavam, viu? Ai, preciso conversar com você. Viu, tô precisando conversar, vamos tomar um café? E não sei o quê. Aí eu falei... Daí eu comecei a perceber por que as pessoas me chamavam para conversar. É porque, de fato, eu deveria ter um ponto de vista que ajudava elas. Sim. E com isso, e eu sempre... Foi muito interessante, porque eu sempre olhava, assim, a letra, a forma das pessoas escrever, mas eu guardei, adormeceu no meu coração isso. Tá. Percebi esse dom, as pessoas convenceram, eu, de forma indireta, comecei a estudar. Comecei pela psicanálise. Ai, que delícia. Mas lidar com o universo particular de alguém não... Assim, é muito subjetivo, é super... E aí, volta para minha infância. Cientista e astronauta. Volta lá. Na hora que eu pego e entro na psicanálise, eu entendo que eu vou começar a estudar o universo particular de cada um. Ai, que legal. Acabou que eu não fui nas estrelas, mas cada um Mas tem uma um universo estrela. particular. Uhum. E aí, eu percebo que é uma ferramenta difícil essa história de conversação e de encontrar o que realmente a pessoa quer dizer. Perfeito. Depois de 3 pós de psicanálise, eu percebi que eu precisava de uma ferramenta para acelerar, não é para acelerar, mas que me desse atalho mais assertivo. E um dia me caiu a ficha, assim, por que eu não fui para grafologia ainda? Agora eu já estou no corporativo, consigo me estruturar mais financeiramente para correr atrás dos meus sonhos. E foi nisso que reacordou, assim. E no final das contas, eu estou cumprindo com o desejo da minha criança de ser uma astronauta e uma cientista, porque é super isso, estudar o universo interior. Agora eu quero, antes de a gente continuar essa história top, que está muito boa, eu quero que as pessoas saibam, Esté, uma coisa que você faz que eu acho... Gente, eu preciso falar. A Esté, ela trabalha com uma coisa assim que eu acho muito bacana, vou deixar ela falar. É um diferencial incrível que ela tem. Toda vez que eu converso com ela, ela fala assim, me conta desse negócio. Porque né? Conta para eles um pouquinho dessa aplicação que você faz dessa ferramenta. Claro que é a grafologia, óbvio, né? Por isso que ela tá aqui. Mas é muito incrível. É uma coisa que você tem um olhar para a pessoa bem único. Fala para as pessoas um pouquinho disso. Sim, hoje eu sou estudante de psicologia, né? Mas tem algumas outras formações, inclusive em psicologia transpessoal. E são ferramentas que ajudam, né? A psicoterapia, a conversação, a associação livre, ela é muito interessante, porque uma pessoa precisa da outra para se enxergar, né? Só que tudo que é da ordem da cabeça, que fica no subjetivo, é muito complexo você tentar convencer a pessoa de uma característica forte dela. A grafologia, ela entra na minha vida para começar, para me desenvolver.
foi a primeira coisa, assim, a porta de entrada para o meu universo. E aí, eu chego até a pensar assim, foi uma ferramenta que me ajudou tanto a me desenvolver, porque tem aquela questão do self. O quanto você consegue se enxergar. Na grafologia, a gente consegue provar. A gente tem um norte. Né? Quando eu entro em contato com essa ferramenta, eu consigo entender por que eu precisava rabiscar tanto. Da onde que vinha aquele monte de rabisco, seta, bolinha e tralalá? Eu lembro dessa aula que você tava. Eu lembro do seu desenho, do seu rabisco dessa aula aí que você tá falando. Agora veio a fotografia na minha cabeça. E no meio disso, eu consigo perceber aonde a minha psique parou, no trauma. Quando eu entrei em contato com a grafologia, foi sobre isso, qual foi o evento mais traumático da minha vida, e a partir dali, aonde eu não conseguia, por exemplo, transitar de carreira, né? Porque do mundo corporativo, como que você faz para virar uma terapeuta? Se você tem a importância da matéria, que eram os documentos e balancetes, enfim. Como que a gente faz para transitar desse jeito? Quando eu olhei a minha letra, eu pude perceber que algumas modificações precisariam ser feitas, né, para que aquilo acontecesse efetivamente, para que eu conseguisse chegar na onde eu queria. E a partir dessa transformação em mim, eu percebi a importância dessa ferramenta, e aí é só alegria, né? Porque é uma ferramenta de atalho, de profundidade. Porque eu tenho casos interessantíssimos aqui para contar, porque eu gosto muito de exemplo. Esté, uma coisa que você falou bem importante para as pessoas, né, terem essa consciência, por exemplo, a pessoa fala assim, a grafologia dá para ver a personalidade? Dá, mas a questão é o quanto pessoal que tem naquela personalidade. Nós estamos falando de uma personalidade tipo, uma pessoa perfeccionista, uma pessoa realizadora. Isso são grandes classificações. E você falou muito uma coisa importante, que é o que é grande demais e subjetivo, a grafo te dá a oportunidade de você ser assertiva, objetiva e entender por que eu tenho este problema específico e como que eu faço para resolver esta questão. Sim. Que no teu caso era uma transição de carreira, né? Uma pessoa que tinha já anos trabalhando no Corp. Sim. A gente estava falando, né? Já falamos de grafologia dentro da parte de empresas, e aí quando a gente vai para o lugar de cura, né, de promover integração e etc., é um outro lugar, não é, mudamos o... É outro hemisfério, né? Total, né? Então, a grafologia, ela tem essa assertividade, e aí que você consegue realmente mudar, porque não é, como que você vai tomar uma decisão em cima do... Sem se conhecer, porque essa é o X da questão. Ela é uma ferramenta que me possibilita, como terapeuta, saber qual pergunta eu tenho que fazer. Esse é o X da questão. Quando a gente fala de psicanálise, psicologia, ou terapias de conversa, existe um pré que a gente tem uma sequência de perguntas. Só que é muito grande, é muito vasto esse caminho de perguntas. A hora que a gente pega a letra da pessoa, você já sabe para onde você tem que olhar. Que tipo de pergunta? Você vai ser mais direto no assunto. Né? Claro que tem uma contextualização, tem que ser levado em conta, né? Todo o cenário, mas você já consegue saber aonde você quer chegar. É diferente. Olha só, as pessoas hoje em dia, o que elas querem? Todo mundo quer ter tempo. Tempo é o maior bem, a gente precisa de ter mais tempo para fazer as coisas que a gente gostaria. Uma terapia, né, convencional ou uma sessão psicoterapêutica, quando você tem uma ferramenta que te ajuda a ser bastante direto no ponto, você encurta muito o tempo, a pessoa ganha tempo, o teu paciente ganha tempo no quesito de chegar logo mais rápido ao objetivo, do que realmente entrar nos protocolos. Eu também, como terapeuta, eu tenho
eu leio um pouquinho sobre... Eu não sou psicóloga, sou terapeuta. Você é terapeuta e agora na formação da psicologia. Mas veja, essas perguntas que às vezes eu compro uns livros, né? Quando eu quero aprofundar mais um assunto, aí tem lá. Como você sabe, eu estou estudando agora sobre doenças, então, na escrita. Então, eu comprei livros que falam sobre protocolos que os médicos utilizam. Eu comprei o DSM, aquela bíblia desse tamanho, porque nos atendimentos eu pego pessoas que têm algumas doenças, né? Sim. E aí, eu não sou médica, mas eu preciso ter um conhecimento muito básico, pelo menos. É igual, tipo, a gente tá dirigindo um carro, o carro furou o pneu. Aí, se eu não sei que é o pneu e acho que é o motor, né, a própria prova de direção faz a gente ter um conhecimento básico sobre o automóvel. Então, isso é uma coisa. E aí, esses livros que eu comprei, eu tava lendo, tem muitas perguntas. Muitas. E uma vez uma colega minha, ela falou assim, eu vou fazer um atendimento, eu vou te passar uma planilha para você responder. Gente, quando eu olhei, tinha umas 30 páginas. Aí eu falei, mas pensa... Aí eu me pus no lugar do cliente, do paciente, né? Cliente porque terapeuta não pode falar paciente, que a gente não é médico. Mas, por exemplo, o meu cliente, no meu caso, que eu sou só terapeuta. Ele vem e aí ele quer ser atendido por mim. Aí, se eu passar uma planilha pro cara, pra pessoa que eu vou atender, né, assim, de 30 e poucas perguntas, na hora que a pessoa olha aqui, ela já fala assim, nossa, vai demorar muito. E a maior reclamação que as pessoas têm hoje em dia é, não gosto de ir num psicólogo ou num terapeuta porque eu tenho que ficar falando, porque demora muito e não sei o quê. Que é, de novo, batemos no mesmo ponto, que é o que você acabou de falar, o tempo, né? E ser assertivo. Então, eu aqui, te ouvindo, eu já imaginei. Imagina você, quando vai falar com as pessoas, aqueles monte de perguntas você corta, e aí você vai falar a pergunta certa. E você sabe que vai além disso, porque às vezes a pessoa ela conversa com você sobre um assunto e não tem nada a ver sobre o que deveria ser. Tem pessoas que têm mecanismos de defesas muito acentuados. Dá uns exemplos, assim. Ai, adoro. Então, conta pra gente. Porque as pessoas normais, assim, elas talvez não conseguem ver o que é uma realidade de uma terapeuta, né? Então, conta um pouquinho disso para as pessoas saberem. Eu gosto muito de exemplo, porque a pessoa ela vai escutando, montando uma história e ela entende aquilo, né? Isso aí. Então, por exemplo, uma mãe chega pra mim e fala assim, eu tenho uma filha adolescente, que ela em casa, ela é um chuchuzinho, ela é super belezinha, mas essa menina, eu escuto muita reclamação dela. Em escola, eu já tive até problema com polícia, dela ir passear em shopping e causar no shopping. Só que em casa ela é uma criança, não é uma adolescente, normal. E eu não sei qual que é o problema dessa menina. E detalhe, ela não queria fazer terapia, a menina. Mas eu falei, bom, vou tentar, vamos ver o que vai acontecer, se dá aquele rapport, né, o match. Tá, abre chamada de vídeo, vamos conversar com psicoterapia. E a menina, ela é super articuladona, assim, uma gracinha ela, mas ela falava, gesticulava, ria alto. E ela falava muito, a gente chama isso de fala vazia, né? Falava muito sobre coisas, sobre os outros, sobre como foi ela escolher aquela cor da unha dela, ou como que foi na escola, enfim. Ela falava muito sobre fora. E super good vibes. Eu olhava aquilo e falava, uou, ela parece que é super belezinha, né? Passa 1, 2, 3 sessões ela mantendo esse jeito. Fiquei pensando, mas eu não conseguia entrar. A gente vai, tenta voltar, não dá. Eu falei, e qualquer pergunta, eu não sabia que tipo de pergunta fazer para aquela menina que era super inteligente, articulada, e pedi uma carta. Conversei com a mãe dela, se tinha interesse para a gente tentar aprofundar e também se ela gostaria, né? Porque é uma adolescente, tem que me ajudar. Expliquei como fazia, porque a grafologia ela tem todo um script, não é só uma frase, tem toda uma caneta certa, um jeito certo, enfim. A carta chegou. A hora que eu olho aquela carta, eu falei, nossa, como que eu vou dar essa notícia? Eu tô toda arrepiada. Eu preciso de uma reunião com os 2 pais. Porque naquela carta eu pude perceber o quanto aquela menina teria coragem de se machucar. Meu Deus. Do quanto aquela menina precisava de um apoio psiquiátrico, medicamentoso. Naquele caso, eu teria que continuar
com alguma terapeuta, seja eu ou qualquer outra, mas que precisava de medicação. Meu Deus. E aí, eu já sabia para que lado eu teria que ir. Como que eu vou fazer essa pergunta para essa menina? Claro que eu não ia direto, porque a gente tem que respeitar. Ela estava num movimento de um sofrimento tão grande que ela incorporou um personagem alegre. Como que eu descobriria isso? Não tinha como. Essa menina, ela, por dor mesmo, ela entrou num personagem. E através dessa... Daí, a reunião aconteceu. Foi uma reunião, um histórico, assim, na minha vida, porque foi uma reunião e tanta. Teve um conflito ali no meio dessa reunião. Meu Deus. Foi bem curioso. Mas, assim, qual que foi o desfecho? Depois eu conversei... Antes dessa reunião, claro que eu conversei com a menina, né? E perguntei se a gente podia fazer uma conversa de 4 pessoas ali e tal. Foi encaminhada para o psiquiatra, começou a fazer tratamento psiquiátrico junto com... Eu acompanhei essa menina 1 ano e pouquinho. Foi bem legal, porque aí ela abriu o jogo para mim, depois de 1 mês e pouquinho, que ela se cortava. E aí ela me mostrou. Barriga inteira cortada, coxa inteira cortada, braço. E essa menina, ela pegava não só... se furava, se cortava, mas nunca no primeiro, segundo, terceiro encontro que eu ia imaginar isso. Nunca. Até eu conseguir descobrir, eu chegaria para a mãe dela, porque era essa a questão. Ela foi em outras terapeutas. Falavam, Viola, não tem nada. Tá tudo bem. Uhum. Bom, seguimos com o tratamento, ela tomou medicação, depois tivemos que fazer um ajuste, coletei nova carta, né, novo estudo do traço, percebemos uma melhora, né, até o ponto assim que a gente chegou... Foi um caso de sucesso, mas que eu não sei até onde poderia chegar, mas sem o uso da grafologia, eu não sei quanto tempo também eu demoraria para chegar nesse ponto, né? É uma coisa que eu quero comentar, muito importante que a gente fale, é que a grafologia, ela foi para você um grande sinalizador e identificador de um problema de forma assertiva, foi direto ao ponto. Né? O que é importante a gente também orientar as pessoas nesses nossos bate-papos é que a grafologia, ela não é uma ferramenta de cura. Não, ela é um processo investigativo. Isso. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Isso mesmo. Né? A gente investiga como várias outras ferramentas que tem. É um processo de identificação, mas a ação, claro que tem as grafoterapias, tem um outro movimento que é uma outra história, né? Mas é um processo que, assim, a terapia da fala, né, da associação livre, ela é legal, porque a pessoa se escuta, abaixa as resistências, ela vai se conhecendo. É muito bom você se ouvir com uma pessoa que sabe fazer boas perguntas. Isso. Que aí esse é o X da questão. Até onde aí que a gente chega com a grafologia. Sim. Né? Eu sempre gosto de ressaltar isso para deixar bem claro, porque o que acontece? Dentro do método Radhark, eu venho com essa minha fala, ela é terapêutica, porque eu venho do universo terapêutico. A minha veia principal é essa, né? Sim, tem da grafologia empresarial, tem a perícia, mas a minha alma é terapeuta. Então, toda vez que eu tô dando aula, que a gente tá conversando, eu tô puxando para esse lado. Mas, às vezes, eu percebo que as pessoas falam assim, a grafologia curou a minha vida. A grafologia não cura. A grafologia, ela trata de um processo de investigativo e, como você falou muito bem, e de evidência, sim, de um problema que você tem ali. Aí, gente, como que você vai arrumar uma coisa se você não sabe onde está o problema? Sim. Que foi o que você fez. Sim. E você, como uma terapeuta hipercompetente, com muitas ferramentas para ajudar a curar, a amenizar problemas, aí você usa as suas como uma terapia integrativa, né? E agora como psicóloga, né, nessa área, mais ainda. Então, se você aí que está assistindo a gente, eu quero deixar bastante salientado isso. A grafologia, ela tem esse papel fundamental de investigar e ser assertiva. Você quer ser uma terapeuta, então você precisa acoplar no teu universo uma ferramenta de trabalho de desenvolvimento da pessoa. A grafia vai ajudar você a saber o próximo passo que você tem que dar com ela. Mas só saber isso não vai tornar você uma terapeuta, né? Para deixar bastante claro essa informação. Então, alunas que vocês querem ser terapeutas, você precisa acoplar alguma coisa no teu universo. Escolher uma terapia complementar, né, que você queira, ou uma psicologia, o que for. Aí sim você vai falar, opa, eu tenho o que a pessoa tem, para onde ela precisa ir, e eu tenho o veículo para ajudá-la a chegar lá. Isso é
que você falou, eu falei, eu preciso ressaltar isso, porque muitas vezes não fica, né, evidente, e eu quero que as pessoas saibam de uma maneira a real. A Esté acabou de contar um assunto que é isso, que é o dia a dia nosso de terapeuta é assim. Eu tenho um outro exemplo que ele é de interesse público. Nossa, gente, nossa, vamos lá. Eu vou até puxar minha cadeira aqui e sentar para trás. Menina, eu nunca vi tanta gente que eu atendo querendo transitar de carreira. Ai, Nossa, o pessoal está percebendo que não é só sobre dinheiro, é sobre missão de vida. A gente está nessa era de não é só sobre fazer por fazer, tem que ter um sentido. E aí, esse caso foi um caso bem legal, que eu pude acompanhar. E assim, o final, que não tem final porque ainda continua, mas que foi muito feliz. Uma mulher sabia que dali 8 meses ela ia se aposentar. Depois de 30 e tantos anos no banco, que ela trabalhava bem corporativo, números em cima de números. E ela decidiu, o coração dela sempre apontou para terapias. Ela decidiu entrar para a constelação familiar, ela começou a estudar 1 ano antes. E ela falou, quando eu me aposentar, eu não quero continuar no banco, eu vou ir para o ramo terapêutico. Tá bom, me procura e vamos começar as sessões de várias ferramentas e conversando e mexendo aqui e acolá. Vamos fazer uma cartinha, né? Expliquei tudo, coletei, para a gente conseguir entender. Porque no diálogo dela, qual que era a queixa? Amo constelação familiar, mas não me sinto segura. Eu não consigo saber se eu vou... Porque ela entendia a responsabilidade daquilo. A importância da conexão. Quem é do ramo que é mais material, né, banco, detalhe, ela tinha o ambiente que ela trabalhava, ela era a única mulher, então ela tratava muito com homens e tinha um linguajar mais agressivo, assim, era uma coisa mais que ela falava, às vezes era puxado demais. Como que ela volta para o feminino e entra para essa questão do acolhimento que determinadas terapias elas precisam? Exato. Tá bom, vamos lá, coleta a grafia. Quando eu olho naquela grafia, falei, não. Claro que eu chego com filtro, né? Eu tô falando aqui sem filtro. Pensei comigo. Ela não vai conseguir transitar de carreira desse jeito aqui, porque a letra dela ela era totalmente separada, parecia um carimbo. Eita. Encaixotada. Aquela pessoa, ela... Quando eu olhava aquela carta, eu falava, mas quem é você? Quem é você? É uma letra que, assim, linda. Você olhava, parecia uma tela. Linda. Mas não ia para onde ela estava, legal. Mas para onde ela queria chegar, essa era o X da questão. E tinha traços ali de uma pessoa muito questionadora. De uma pessoa que tinha uma dúvida muito grande sobre as coisas. E na hora que eu atendi a ela, eu já comecei a identificar os eneatipos. Ela era da tríade mental. Então, assim, uma pessoa super inteligente, mas que a mente, às vezes, trabalha contra. Se você não tiver um plano para lidar com isso, a tua mente vai te travar, né? Por mais que você seja expert no assunto. Então, vamos lá. Quando eu identifico o eneatipo dela, que é uma ferramenta fantástica, né? Eneagrama, que você trabalha também, né? E aí, olha aquela grafia, vou sugerir para ela alterar a letra. Expliquei o porquê, expliquei a importância daquilo e também identifiquei que ela precisava de uma outra ferramenta que suportasse antes dela transitar de carreira. E eu consegui isso através da letra. Então, qual que foi o desfecho disso? Depois de mais de 60 anos, essa pessoa começou a fazer uma outra letra. Ela não sabia, às vezes ela me mandava mensagem, eu não lembro como faz a letra B, a letra V. Eu falava, dá um Google. Ela treinou durante meses para uma nova escrita, porque quando você muda a escrita, significa que você quer uma mudança, porque a gente escreve com o cérebro. Então, ela já estava falando para o cérebro dela, vem mudanças por aí, vai acontecer uma transformação. E aí a gente muda a escrita, teve que aprender a escrever de novo, não foi fácil. Às vezes, 3 meses depois, às vezes no meio da palavra, ela esquecia como fazia aquela letra. E eu atendi ela por um bom tempo. Eu acompanhei a transição de carreira dela ainda por 7 meses depois. Então, eu fiquei com ela, né? Tá, muda a letra.
E aí eu percebo que ela precisava de uma ferramenta auxiliar. Eu, como terapeuta, eu também vivo atrás de terapia. Sempre que eu conheço um terapeuta, me ponho na posição de estar passando, conhecendo aquela técnica. Aí eu indiquei para ela, além dessa técnica que ela já gostava muito, que é a constelação, tem o genograma, que é uma técnica que tem uns desenhinhos que tem a ver com a composição familiar e que é mais material, que é de uma ordem que ela ia se sentir mais segura, para depois começar a sentir mais o campo. Então ela percebeu que aquela tinha a ver com o que ela gostaria e ela poderia, em algum aspecto, unir isso, mas que primeiro da ordem da matéria, porque ela ficou muitos anos escrevendo de um jeito que não era um jeito sentido. Era um jeito muito raciocinado. E não tinha como ela entrar para um campo muito sentimental. A gente tinha que fazer uma movimentação antes. É, isso aí. Através da letra eu percebi. Então, assim, foi lindo porque aconteceu o desligamento dela na empresa. Ela, uma fofa, ela montou um local para ela trabalhar, com site e tudo. E fez essa transição. Tá lidando com essa ferramenta que ela é muito legal de montar toda uma história e tal. Que tem uma conotação parecida com a da constelação, né, dos esquecidos, dos acolhidos, enfim, e que aí ela vai se sentindo mais segura, conseguir identificar, jamais sem a escrita conseguiria identificar que a necessidade dela, que a cabeça ia trabalhar contra, que ela precisava mudar a letra. Às vezes a gente nem imagina numa psicoterapia que a pessoa ela não vai conseguir determinados movimentos se ela não falar para o cérebro dela, ei, eu quero mudar. Eu quero agora uma outra vida. Né? É assim, a gente quer muitas mudanças. Todo mundo que, principalmente a mudança na transição de carreira, é um desejo que a pessoa quer. Ela olha aquele lugar pleiteado, ela fala assim, eu preciso ter essa oportunidade. Só que não é uma coisa assim, a natureza não dá um salto homérico, não sai tipo daqui, apareceu ali. Isso é uma coisa que a gente vê hoje muito vendido por aí, né, como coisas mágicas, mas não tem sustentação, isso não acontece. E o que você falou é só quem entende a fundo do que está falando consegue enxergar. Sim. Você falou muito certo. Se a pessoa tem um raciocínio muito pragmático, muito racional, muito prático, objetivo, o cérebro dela não está acostumado a viver deste outro lado. Então, é impossível? Não, mas o desejo de querer já é o primeiro caminho aberto, né? Então, se ela quer chegar do lado de lá, ela vai conseguir. Só que você viu e falou, eu já sei, né? Já sei a rota ali para ajustar para essa moça. Sim, casos de sucesso mesmo. Parabéns. Se não tivesse a grafologia, eu não sei se eu conseguiria chegar, né? É um atalho, é algo profundo. Mas você percebeu uma coisa? Você contando essa história, eu fui lembrando de outra coisa? Gente, tem uma coisa que vou contar pra vocês, um negócio que... Posso colar? Pode. Vou contar. A Esté tem uma frase, gente, que é assim, antes de falar isso. Você só pode levar uma pessoa pra um lugar na vida. Se você é terapeuta, se você é psicólogo, se você trabalha com pessoas, é um coaching, não interessa, se você ajuda o outro, se você está na sua casa, gosta de ajudar a sua família, você se interessa pelos seus filhos ou pelas pessoas que você ama, você nunca vai conseguir ajudar uma pessoa se você não tiver feito o caminho primeiro. Como que eu ajudo uma pessoa a chegar num lugar se eu nunca fui? Faz de conta que você fala, eu acho que eu vi num lugar. Não funciona, não rola. A gente só consegue realmente auxiliar uma pessoa se você já percorreu o caminho. E a Esté, ela tem bagagem realmente para isso que ela fez aqui. A cura acontece, você só dá a mão para o outro puxar quando você já está no degrau maior. E é isso, é sobre dar passos a mais, né? A Esté, ela deu um passo na carreira dela e ela vai contar para vocês que eu vou deixar ela falar. Mas ela percorreu esse caminho. Logo, ela é um ponto de luz para o próximo. Deus é maravilhoso. Ele dá o espaço para que a gente conclua a nossa etapa principal e aí sim você vai conseguir ajudar a sua família, seus filhos, os seus clientes, né? Se achar que ninguém tá vendo as coisas que você faz na sua casa e tá tudo certo, é mentira, as pessoas percebem, a mentira não se sustenta.
E a gente, como com a constelação hoje, todo mundo tá percebendo isso. Então, as verdades que a gente sente no outro é porque essa pessoa já trilhou o caminho dela. E a Esté vai contar agora a história dela aqui. Conta para eles saberem da sua história. Quando eu identifiquei essa aptidão, né? Esse dom que eu tinha de, poxa, ser requisitada pelas pessoas, eu nem tinha estudado sobre isso. Pensei, vamos estudar então, né? Algo que eu tenho uma predisposição, uma facilidade. E aí eu comecei a estudar, e quando eu chego na grafologia... Eu lembro desse dia. Nossa, eu me lembro quando eu mandei mensagem para você, tinha até esquecido disso, eu falei, Letícia do céu, vou ter que mudar minha letra. Eu lembro dessa frase, Letícia do céu. E agora? Só que você não sabe ler. Por que eu mudei a letra, né? Eu escrevia de letra de forma. Por quê? Porque a minha letra, lembra que eu falei lá atrás, minha letra era muito feia. Minha letra da infância era muito feia. Você escutou, blá, 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 todo mundo falando. Ai, que letra horrível. Pois é. Então, eu mudei para a letra de forma que eu achava que ficava mais legível. Só que eu mudei a letra de forma num período... Todas as pessoas que eu já atendi, que tem letra de forma, eu começo a fazer umas perguntinhas, meia dúzia de perguntas ali. A gente identifica o que aconteceu para a pessoa ter aquela letra. Foi o momento que foi necessário aquela letra. E que eu entendo que às vezes é necessário. Eu não estou falando que é bom ou ruim. Sim. Só que a gente identifica. É um ponto importante sobre a história da vida daquela pessoa. Tá. Nossa, eu lembrei de um outro caso agora, mas não dá. Né? Deixa na manga. Se a gente tiver tempo, você conta. Mas segue. Tá bom, tá bom. Aí o que acontece? Identifiquei que aquela letrinha onde eu parei no tempo, né, onde eu percebi que a dificuldade era muito extrema, mudei de letra. Tudo inconsciente. Com a desculpa de que essa letra é mais bonita. De forma... Isso. Quando eu entro em contato com a grafologia, eu me harmonizo com a minha primeira letra lá atrás. Porque não é que é feia, é só uma letra de uma pessoa dinâmica, rápida, que pega atalhos e que é autêntica e que tem muita força. Muita força. Porque é uma escrita muito forte. E que se eu não souber na onde eu emprego essa força, eu saio arrebentando todo mundo. Primeiro eu, depois os outros. E que aí, na hora que eu identifiquei essa força na minha letra, eu me senti a Mulher Maravilha. Porque eu falei, viu, eu posso tudo. Porque, tudo bem, fiz vários estragos aí, sem saber, por causa dessa força psíquica que constou ali na minha letra. Mas é aí que você fala, não, eu vou reverter isso aqui pro lado bem, porque agora eu tenho consciência. Então eu sei que o que eu quiser fazer, eu vou fazer, por causa da minha letra. Me harmonizei, voltei a fazer aquela letra lá atrás. E me conectei. E aí, o negócio ele vai mudando interno. A coisa ela vai entrando assim tão profundo, que hoje eu realmente... Não, agora, pausa nessa cena. Eu tenho que contar uma... Às vezes, ontem isso aconteceu. Eu entro num movimento, eu estou fazendo faculdade, então eu escrevo muito ainda, né? Apesar que eu escrevo normalmente muito. Me peguei escrevendo em letra de forma. Na hora que eu peguei, sem querer, sem pensar. Quando eu peguei escrevendo a letra de forma, eu fui olhar o que estava acontecendo comigo. Identifiquei na hora que era um problemaço que eu não queria me conectar. Isso foi ontem. Um problemaço que eu falei, nossa, é que essa informação aqui eu não tô confortável, eu não queria que fosse assim. Eu falei, bom, respira, não é que isso é bom ou ruim, só é. Já curou. Só é. Já soltou. Já percebi, Mas assim, essa mudança, eu me apropriei da minha personalidade, eu pude perceber o meu grau de teimosia. E aonde eu posso usar essa teimosia? Quem disse que teimosia é ruim? Né? Se você começa um livro, na hora que você terminou porque você é teimoso. Começar, todo mundo começa. Termina por causa de quê? Então, assim, empregar aquelas que poderia ser defeito, transformar aquilo em qualidade, foi através da grafia, que tudo que é do subjetivo a gente não consegue pegar. É tudo muito complexo. Como que eu ia saber o tamanho da minha força psíquica? Na letra, não tem para ninguém. Ali é uma fotografia do seu cérebro atual. E assim, em tempo real. Sua letra ela vai ficando mais fraca, mais forte. E eu não falo nem de letra, porque esse é o X da questão. Eu nem gosto de falar que eu faço análise da letra, mas é do traço. Porque é a pressão que sobe
ou a pressão que desce, se aperta mais na hora que sobe, deixa mais levinho na hora que desce, o jeito que começa, o jeito que termina. Perceba que não é, tudo bem, é a letra também, mas é a forma que é feito. Toda aquela contextualização é muito mais. A grafologia, essa é uma dica, gente. Tudo bem, na internet a gente tem um monte de coisa, está super disponível aí. Estamos na época da informação. Mas se você não vai para uma escola que te ensine um jeito certo, ali as informações elas são desconexas. A internet ela é bom, sabe para quem? Para quem já sabe, para você relembrar. Para quem não sabe e quer começar, você precisa de um método. Você precisa dar a mão para alguém que fale, ó, você vai começar por aqui, aqui e aqui. Senão, você vai virar um julgador. Você vai começar a pegar a letra e olhar, corta o T assim, pingo I. Mas não é só sobre isso. É muito mais do que isso. A gente fala sobre pressão, sobre tudo que está em volta. Né? Não é só sobre a letra em si. É o traço, é todo o contexto. E aí foi, né, Esther, isso que você está falando é muito precioso. De fato, nós somos um movimento, né? É o movimento dessa alma, desse nosso querer, dos nossos desejos, da nossa força, da nossa libido, que é a grande realizadora. Essa consciência que rege toda essa orquestra, que vai nos dar a força necessária para transitar uma carreira, para realizar um sonho, para ter um objetivo. Muitas pessoas não têm nem objetivo. Você pergunta, o que você quer? A pessoa fala, não sei. Ela quer muitas coisas, mas ela não sabe o que. Porque essa busca interna tem que acontecer. Que foi o que aconteceu com você? Sim. Eu lembro muito bem, você falou assim para mim, Lê, eu preciso trocar a minha letra, preciso arrumar minha letra, porque com essa letra eu não vou chegar onde eu quero. Sim. Você tinha uma clareza. Tinha não, você tem. Você tem uma clareza absoluta do teu foco. Erros, todo mundo tem, mas você tem que saber onde você quer chegar. Então é claro que aí você falou, eu tenho que mudar, e você foi lá, o quê? Mudou. Mudei, treinei assinatura, foi um rolê, porque estudei, né, sobre assinaturas com você. Fez a formação da assinatura, olhou o trauma, foi lá, guerreira, arrancou as cascas, curou tudo, né? Fez todo o processo. É um eterno curar, buscar, mas... E aí o que aconteceu? Você saiu do corporativo, se tornou uma terapeuta, hoje está fazendo um trabalho dentro da psicologia, está estudando, tem uma carreira já totalmente voltada para psicoterapia, tem um site. Gente, a Esté tem um site, você precisa conhecer o site da Esté também. Dá uma olhada lá, que é incrível o trabalho dela. Ela construiu, cada vez mais está com a voz ativa, né? Então, olha os seus resultados advindos da grafia. Sim. E da sua vontade de fazer diferente. A assertividade e a condução para o foco para a sua realização. E aí quem olha de fora e fala assim, nossa, ela ela é sortuda. Não, ela não é sortuda, ela é guerreira e ela é corajosa. E ela vai lá, entende e transforma, porque ela tem uma ferramenta assertiva, afiada. Pessoas que não sabem o que por onde eu vou, o que eu faço, no que eu sou boa. Começa pela escrita. Né? Um grafólogo vai olhar, vai falar, bom, essa pessoa tem muita força psíquica, não adianta ela ir para esse lado, ou ela é de uma outra área, ela dá muita importância para o social ou muita importância para o familiar. Justo. Ali você vai se apropriando da sua história, né? E você viu que que aconteceu na sequência? Uma pessoa com o mesmo cenário que o seu, que foi essa moça. Mas várias. Então. Eu só atraio gente com a mesma história, ou algo parecido, ou algo que eu já passei. E esse é o maior sinal que existe, que você superou. Sim. Porque isso nunca você ia atrair se você não tiver. Você poderia até atrair, só que ia te pesar muito. Sim. Ia ser duro de carregar, porque aí você fala, puxa, eu tenho que ajudar essa pessoa se eu não fiz pra mim. Só que agora você sabe, eu falo, não, vou falar pra ela vir pra cá, agora eu vou falar pra ela pra cá. Porque você já andou nesse mapa. Você conhece isso aqui. Nem nos meus melhores sonhos eu imaginei que eu ia estar aqui hoje, não só aqui, mas na vida em si, o quanto eu ia conseguir chegar onde eu cheguei. Foi por causa dos ajustes. Porque a grafologia ela veio para mim me trazendo autoconsciência, né? Então, se eu não tivesse esse self bem alinhadinho, porque ele era distorcido, com aquela letra anterior, eu não ia dar conta.
né? Então, eu só estou conseguindo cumprir com o meu papel, com o meu coração mesmo. Por causa, a grafologia, ela documentou, né? Ela saiu do subjetivo, entrou para a matéria, que é um campo que é importante para mim, e fez com que isso tudo acontecesse mesmo. Agora eu vou te fazer uma perguntinha que me ocorreu aqui para fazer. Você, quando começou a estudar grafologia, você identificou características na sua escrita que não eram legais? Até se hoje. você, se você puder falar um pouquinho sobre isso, porque as pessoas, quando estão estudando, os alunos, eles passam por uns momentos tensos. Sim. Porque à medida que você estuda, você acha na sua letra. Sim. Né? E como que foi isso para você? Por exemplo, eu não percebia o quanto eu empregava força nas coisas. A forma que eu falo, perceba que ela é travada. Eu não falo de forma fluida, eu sempre vou pondo muita força nas coisas. Então, se eu pego um livro, eu invoco de ler ele numa sentada, eu vou ler ele numa sentada. Tudo que eu resolvo fazer com muita força. E na hora que eu pego a minha letra, eu vejo o quanto eu aperto essa letra, eu percebo o tamanho dessa força que eu não tinha noção, porque as pessoas às vezes falavam, eu era mal interpretada, mas eu não tinha noção. E aí, nessa grafia, eu pude ter consciência. E quando você tem consciência, aí você sabe fazer alguma coisa com aquilo. Enquanto você não sabe sobre aquilo, não tem o que mudar. Então, primeiro, eu já comecei a perceber, tudo bem que a pressão ela tem a ver com a batida do coração. Tem toda uma história por trás. Mas eu aliviar um pouco mais aquilo. Eu faço esse exercício de aliviar um pouco mais, porque é sobre isso, não é sobre força. Né? Então, foi algo que eu identifico. Se eu estou fazendo muito rabisco, de vez em quando eu começo com os rabiscos que ultrapassam a folha. Eu falo, eita, porque eu tenho essa predisposição. Fala de agressividade, fala de pulsão, fala. Mas fala sobre também uma energia infinita, que eu posso empregar ela onde... Né? Então, eu me apropriar disso. Tem até, sempre encontro movimentos ali, por exemplo, do atalho, né, que pode ser considerado preguiça. Mas não, pode ser que eu encontre um jeito fácil de fazer algo. Né? Então, tem traços que pode ser negativo, positivo, e eu estou ali de olho, percebendo. Eu relaxo, na verdade, quando eu estou escrevendo, eu vou depois, num segundo momento que eu vou olhar. Né? Sabe que uma vez você falou e eu lembrei aqui de uma situação. Eu estava em casa, eu estava muito, muito estressada aquele dia, muito. E eu tinha que escrever, eu tenho o hábito de escrever as minhas atividades do dia. A gente já conversou sobre isso, né? E aí eu peguei a folha e comecei a escrever o que eu tenho que fazer hoje, porque é muita coisa na cabeça e isso me sufoca, né? Então eu peguei e comecei a escrever, a minha mão não saía, minha mão tava dura. E aí eu fiquei mais aflita ainda, porque eu sabia o quanto eu tava travada. Eu falei para mim, eu tô travada nessa dor, nessa angústia, e eu não consigo nem pôr no papel. Eu falei, meu Deus do céu, como que eu vou fazer para resolver isso? Aí sabe o que eu fiz? Comecei a fazer o rabisco. Sim. Aí eu usei a estratégia do rabisco para soltar a minha mão. Aí eu peguei e falei assim, eu não vou pensar em nada. Aí eu só fiquei pá. Terapêutico. Várias. Ai, mas eu senti um alívio tão grande. Passou. Aí eu comecei a escrever e falei, ai, nossa, minha mão soltou. Aí eu falei, olha como é importante a gente ter o conhecimento, é uma ferramenta, né? Mas o que você faz com ela na hora certa, né? Que precisa acontecer. Como você falou, você sempre rabiscou, e aí a gente sabe o rabisco, como tem a questão artística, como tem toda a leveza e etc., que era naquele momento da sua vida que você estava, né? Do teu lado artista, do teu lado leve. E por qualquer que seja a situação que você viveu, você teve que mudar aquela condução. Sim. Né? Eu até dou uma dica pro pessoal. Rabisquem. Porque é uma forma também. É como se fosse associação livre. É o mesmo alívio. Né? E isso é cientificamente provado. Você assistir uma aula rabiscando, seu cérebro vai assimilar muito melhor aquela aula. Você está nervoso, vai rabiscar. É a mesma coisa de você conversar. Claro que não é a mesma coisa, porque não tem a devolutiva, mas é terapêutico também. Tanto quanto rabiscar, escrever, é importantíssimo. E legal que você falou isso agora, eu também tive uma outra ideia. É bom a pessoa guardar esses rabiscos. É valioso. Então, gente... Se você quer, que está assistindo, já fica aqui a sugestão. Compre um caderninho, tá?
coloca assim, caderno de rabiscos. E toda Uhum. vez que você tiver com algum problema, algum estresse, alguma questão sua, pessoal, profissional, e estiver travado, não sabe o que faz, pega o caderno do rabisco e rabisca. Não é desenhar, rabiscar, põe para Sim. fora e guarda este caderno. E aí, se você quiser, você faz um trabalho comigo ou com a Esté ou qualquer pessoa, terapeuta que esteja dentro do Instituto Radaik, para entender o que esses rabiscos têm, porque tem atalho para você compreender o que está ocorrendo. Mas guarda esse rabisco, não me joga fora, porque aí o teu tesouro está na mão. É verdade. Ô, Esté, você tem mais alguma coisa que você quer contar? Alguma memória que você teve, algum caso assim? Que você falou assim, nossa, me veio uma aqui. Aí a gente tem um pouquinho, dá pra você contar um casezinho, se você quiser. Esses dias eu atendi uma adolescente que sentiu a necessidade de passar da letra de mão para a letra de forma. Ah, legal. E aí, vai daqui, vai de lá, eu entendi que é uma necessidade positiva. Ela precisa, num momento de muita pais se separando, muita dor, ela precisa se desconectar daquilo para se manter em pé. Olha. Então, é quase que o caso reverso meu, né? É. Ela tá precisando para conseguir ainda se sociabilizar, fazer aquele determinado tipo de letra que hoje, para o momento, ele é bom para ela. Não eternamente, daqui a um tempo ela vai precisar fazer um reajuste, dependendo de onde ela quer chegar. Mas para agora, né, ela veio me perguntando, e a gente fez aí todo o estudo, eu falei, bom, vai nesse caminho por enquanto. Por enquanto. E a necessidade surgiu dela. Ela falou pra você, eu É porque quero ela ter já aula. sabia. Mas veio dela, veio Então, dela. isso que é interessante. A gente tem uma chama lá dentro Uhum, muito forte, né? Ela já está sentindo a necessidade de falar, eu quero mudar a minha letra. sim. E aí, se a gente fala assim, vamos olhar só o conhecimento. Ai, a letra boa é a cursiva, a letra ruim é a de forma. Não é Não sobre é. isso. A gente não pode falar que o garfo é melhor que a faca. Cada um na sua função, naquele momento, né? Tem toda uma Exatamente. contextualização. Agora, a consciência do para que serve o garfo e do para que serve a faca, para que serve a letra cursiva, para que Sim, serve a letra de forma, para que serve o rabisco, sim, para que serve tal coisa, você se torna o dono ou a dona, a senhora do seu destino, sim. É muito sobre isso não mesmo. é? Sim. E aí você sabe, eu não tô legal, agora eu vou mudar isso aqui. Agora eu quero, agora eu mudo aqui. Uhum. Conhecimento usado não na gaveta. Conhecimento na prática é poder. Opa! Então, É, esse é o muda ponto. completamente a sua jornada. Sté, quero pedir para você deixar uma orientação, um conselho para nossa assistência, os nossos seguidores, né? Fala alguma coisa que você quiser, deixar um recadinho para eles. Olhe para nossas câmeras que estão aqui te brindando. Essa mulher linda com os olhos azuis que eu amo tanto. Bom, as pessoas, os terapeutas, né, psicanalistas, psicoterapeutas, psicólogos, que de repente sentem uma necessidade, porque é difícil lidar com as coisas da mente, né? Então, essa é uma ferramenta que ela pode auxiliar você a ser bom em fazer perguntas, né? E até se conhecer. Eu acho que antes, qualquer ferramenta que a gente vai tentar propagar, é interessante que a gente viva a ferramenta. E essa é uma dica de ouro também. Todas as vezes que você quer se dar bem em uma ferramenta, é importante que você viva ela, né? Que você usufrua do benefício, consiga se adentrar nas possibilidades daquela ferramenta. E a grafologia, ela traz essa possibilidade de conhecer o universo particular de cada um e, às vezes, querendo entender o que a pessoa quer dizer, porque nem sempre o que ela fala é o que é. Né? Às vezes a pessoa ela não consegue se expressar, tem gente que não consegue sentir, que não sabe sentir. Quem é psicólogo sabe do que eu estou falando. Não sabe sentir. Né? E a grafia ela traz esse movimento que consegue ficar mais assertivo. E as pessoas que querem se conhecer, que estão aí às vezes um pouco perdido, sem saber qual é o seu ponto forte, né? Qual é o ponto de melhoria, procurar um grafólogo. O pessoal do Instituto Radaik, eles são bem treinados pela Letícia, né? A devolutiva, porque até a mesma devolutiva tem que ser de forma delicada, de forma cuidadosa, né? A gente está falando ali do universo particular, né? A gente tem aí o cuidado, a Letícia ensina para a gente. Então, é uma descoberta, é uma jornada. Eu acho que é a única missão mais forte que a gente tem na vida, a gente se conhecer, para ver o que a gente vai fazer com a gente.
né? Onde a gente consegue chegar com as ferramentas que a gente tem. Então, a grafologia, ela possibilita conhecer essas suas ferramentas internas. Legal, Esté. Eu gostei que você falou uma coisa, antes de a gente encerrar, também quero, né, falar sobre isso. É muito importante que a pessoa que cuide do outro empregue toda a atenção e energia primeiro para si. Sim. Senão a gente vai olhar para as pessoas colocando nos outros os nossos problemas. Sim. E aí a gente não traz cura, a gente traz escuridão. Pois é. Né? Então, isso aí que você falou é muito importante. E dentro do Instituto, eu sempre falo para os alunos, a primeira pessoa que tem que beber dessa água é você. Porque aí sim você vai olhar para o outro com compaixão. Exato. Sem julgamento. Né? Então, assim, muito bom. Amei o seu conselho aqui, sua orientação para as pessoas. E é sobre isso mesmo, né? Muito obrigada. Eu que agradeço. Muito, muito, muito sucesso para você. Eu vibro por cada evento que eu vejo você participando, cada avanço, né? A Esté vem construindo uma carreira cada vez mais linda, brilhante, e eu tenho o prazer de estar ali junto, né? Sempre um cantinho ali, outro aqui, a gente está sempre se vendo, né? Letícia, você é mais do que uma professora, virou uma amiga do coração. Uma terapeuta de jornada aí. Com você eu pude passar por transformações incríveis. Mal pude falar aqui da profundidade que foi. Todo o convite que vem da Letícia, gente. Chapada dos Veadeiros é algo sensacional, surreal. Se vocês puderem participar uma vez por ano. Porque é um processo de transformação e de muito cuidado, de muito afeto. Né? Muito profundo. É lindo. Trabalho lindo, gente. A imersão é assim, a imersão é o ponto dentro do instituto, dentro do método, que é assim, aquele momento da sua vida que você fala, agora eu quero realmente me transformar, aquela coisa que ainda falta algum negocinho em mim que eu não cheguei até lá. Então, a imersão é o caminho para transcender. É algo inesquecível. É um movimento que eu penso, pelo menos uma vez na vida, mas se puder, todo ano. Sim, é verdade isso. Porque a gente muda a vida inteira. Sim. Né? E cada momento da vida a gente é uma pessoa. A gente nunca é todos os dias a mesma pessoa. Ainda bem, né? Graças a Deus. Então, são momentos e avanços, né? A imersão, até para mim, eu que vou lá junto com todos os alunos, eu também estou me transformando enquanto estou fazendo as dinâmicas com vocês. Sim. Porque aí é uma comunidade, é uma dinâmica, né? Cada momento que uma pessoa traz um conteúdo, acessa um meu, que acesso do outro, e aquela coisa fica incrível. E aí, o que opera ali? Né? A nossa essência. Para onde todo mundo está querendo ir, quer se melhorar. A gente sai de lá flutuando. Nossa. Né? Não tem como. Você chega de um jeito e sai de outro. Sai de outro. É verdade. Muito obrigada, viu? Muito obrigada mesmo por tudo. Amei nosso bate-papo. Sim, eu também. Obrigada, viu? Obrigada. Gente, quero agradecer vocês aqui pela nossa assistência, por vocês terem acompanhado a gente aqui nesse nosso domingão, terem conhecido também a Esté. Ela é uma pessoa muito querida para mim, uma amiga, como ela falou, né? E eu tenho certeza que ela vai estar disponível para ajudar vocês em qualquer atividade que vocês também precisem. E eu também. Se você gostou desse conteúdo do GrafoCast aqui sobre a grafologia dentro das terapias integrativas, comenta e escreve para nós. Tá com dúvida? Escreve aqui embaixo. A gente vai ter o maior prazer em te ajudar a dar um passo a mais. A você sair daquele lugar que talvez você não está conseguindo ou avançar, te dá a mão para você realmente concluir aquilo que você vem buscando. A nossa vida é sobre um ajudar o outro. Eu sempre falo isso. Então, aproveita que você encontrou esse canal. Se você já é um assinante aqui, que legal. Muito obrigada. Dá um joinha. Se você gostou desse conteúdo, manda para um amigo teu, alguém que está precisando de ajuda. Se você acabou de chegar, se inscreve também aqui, tá? No YouTube. A gente tá no Instagram. Meu Instagram é @LeticiaRadaik. E aí vocês vão ter o prazer de a gente ficar sempre batendo esse papinho, tá bom? Um grande beijo para vocês e até o nosso próximo GrafoCast. Tchauzinho! Tchau!